6 de agosto de 1945. Hiroshima acordava para mais um dia comum. Crianças indo para a escola, trabalhadores pedalando para o serviço, donas de casa preparando o café da manhã. O céu estava azul, sem nuvens. Um dia quase perfeito. Até que às 8h15 da manhã, a luz do sol foi substituída por um clarão ofuscante. Em um instante, o ar pegou fogo. Uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius vaporizou tudo ao redor. As sombras das pessoas ficaram marcadas nas paredes, mas seus corpos desapareceram. Prédios inteiros foram reduzidos a cinzas em segundos. O rio que atravessa a cidade, que antes era calmo, se encheu de pessoas desesperadas tentando se salvar. A explosão foi tão forte que algumas vítimas desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. Hiroshima, uma cidade vibrante e cheia de vida, foi reduzida a um deserto de cinzas e silêncio. Mas entre as sobreviventes, tinha uma menina chamada Sadako Sasaki. Ela tinha só 2 anos naquele dia e cresceu sem nenhuma cicatriz visível, mas a bomba deixou algo dentro dela, algo que demoraria anos para aparecer. E foi aos 12 anos que ela foi diagnosticada com leucemia. E aí que Sadako, da sua própria forma, decidiu lutar. Ela passava todos os seus dias dobrando pequenos tsurus de papel. Segundo a lenda japonesa, quem dobrasse 1000 tsurus teria direito a um desejo. E o de Sadako era bem simples: viver. Infelizmente, esse pedido da pequena Sadako acabou não sendo realizado. E poucos meses depois, ela acabou falecendo. Mas o legado que ela deixa para a cidade é inestimável, tanto que os colegas dela de classe se emocionaram tanto com a história que iniciaram um movimento para a construção dessa estátua em homenagem a ela e a todas as crianças que de alguma forma sofreram com a explosão da bomba. O que vocês vão ver nesse vídeo é um pouco do legado que ela deixou para essa cidade. A verdade, pessoal, é que Hiroshima, antes de se tornar um símbolo de destruição, infelizmente, era uma cidade bem próspera. Foi fundada ali no século XVI e, por causa da localização estratégica, acabou que fez dela um centro econômico muito importante para o Japão. Tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima era um polo industrial e tinha um grande contingente militar, que foi um dos fatores que chamou muita atenção dos Estados Unidos, né, que trouxe atenção aqui para a cidade. A Segunda Guerra Mundial já estava nos seus momentos finais. A Alemanha nazista se rendeu em 7 de maio de 1945, logo após a invasão do Exército Vermelho em Berlim. Mas enquanto isso, o Japão ainda resistia. Foi nesse cenário que os Estados Unidos estavam testando a primeira bomba atômica do mundo, no seu próprio deserto, no Novo México. E inicialmente, o plano era usar a bomba contra os nazistas, só que a guerra acabou antes que ela estivesse pronta. Com o Japão ainda na guerra, os Estados Unidos decidiram usá-la no Pacífico. E na Conferência de Potsdam, em julho de 45, os aliados exigiram a rendição japonesa, mas o Japão ignorou o aviso.
私たちは子供の上にダーッと降りてきます。そうして Aqui perto do epicentro, na hora da explosão, a temperatura chegou a bater 4.000 graus centígrados. Pessoas foram completamente vaporizadas e mais de 90% dos edifícios da cidade foram destruídos. Esse aqui atrás de mim é um dos poucos que restou. Ele era um centro de convenções industriais e hoje ele serve como um lembrete de como que absolutamente tudo mudou daquele dia em diante. O Museu da Bomba Atômica de Hiroshima não é um lugar qualquer. Ele é um espelho sombrio daquilo que a humanidade é capaz de fazer e sofrer. Nele é possível ver como que metais se fundiram, como que uma bicicleta virou quase nada, como que as roupas de um corpo viraram fiapos. Pessoas simplesmente desapareceram. Muitos em desespero acabaram correndo para o rio tentando apagar as chamas. Outros foram atingidos por uma estranha chuva escura que caiu logo após, carregada de fuligem e de radiação. E sabe o que restou? Isso que vocês estão vendo, quase nada. Sombras gravadas em pedra e um silêncio que ecoa até hoje. E no meio da destruição, o museu preserva não só objetos, mas principalmente histórias de muita dor. Agora, vejam só vocês que curioso, né? Nós temos aqui a mesa na qual os líderes do G7, das 7 maiores potências do mundo, como vocês podem ver aqui, ó, se sentaram nessa mesa para discutir sobre a paz, né, sobre a importância do desarmamento nuclear. E entre essas potências estava nada mais, nada menos do que os Estados Unidos, o maior exportador de armas do mundo, um dos países, se eu não me engano, o país que mais lucra com a venda de armas, o país que tem um longo histórico de intervenções militares extremamente questionáveis, para se dizer o mínimo. E aí eles vêm aqui em Hiroshima, uma cidade extremamente simbólica, para defender a paz. Eu não sei vocês, pessoal, mas não sei se sou eu que estou ficando velho, pessimista, pragmático, mas para mim me parece a definição de para inglês ver, sabe? Eu realmente não compro essa história de que países como os Estados Unidos querem a paz, sabe? É aquela coisa, né? Uma ação vale mais do que 1000 palavras e as ações dos Estados Unidos, quanto mais eu aprendo sobre o que os Estados Unidos faz ao redor do mundo, os conflitos que eles se envolvem, dizer que eles são pró-paz, enfim. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que nós estamos num mundo que é muita demagogia, muita hipocrisia, mas na hora mesmo de pegar e fazer, defender a paz, de fato, são muitos interesses por trás da cortina que tem que ser defendidos e muitos países não conseguem ter a paz, entendeu? Eles realmente não defendem a paz porque guerra gera dinheiro. Infelizmente, essa é a grande verdade. Um retrato de o quanto Hiroshima era uma cidade importante, eu vou mostrar agora para vocês. Estamos chegando num dos lugares mais marcantes e mais bonitos aqui da cidade para mim. Talvez pelo parquezinho atrás de mim. Quem assistiu o primeiro vídeo da série talvez esteja chutando aí aonde que eu estou chegando. Quando tem parque aberto assim, você pode saber.
Esse aqui atrás de mim é um dos principais marcos da cidade. O Castelo de Hiroshima foi construído há quase 500 anos atrás. E esse, obviamente, é uma réplica do original, porque o primeiro, o que foi construído em madeira, foi, obviamente, dizimado quando os americanos jogaram a bomba. Esse é construído em concreto, mas eu acho que é interessante de mostrar isso para vocês, porque ele simboliza um pouco da capacidade da cidade de se reerguer, de sempre tentar continuar e reconstruir aquilo que foi destruído. E vou falar para vocês, ele é bem lindo ainda assim. Aqui ó, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa árvore sobreviveu à explosão. Ó. Ela está exatamente 740 metros de onde foi o hipercentro da explosão. Olha só, vocês podem ver que ela está toda amarrada aqui. A resistência da mãe natureza, né? Mãe natureza que para mim é Deus. Não entendo ser humano que destrói tanto a mãe natureza, destrói tanto esse Deus visível que a gente tem. Enfim, agora eu quero mostrar isso aqui para vocês que, sendo bem sincero, a principal razão pela qual eu vim para o Japão é para isso daqui, ó. Começou. Mano, o cheiro desse trem aqui, vocês não têm noção. Esse daqui, as famosas sakuras. Olha a beleza disso daqui, mano. Na moral, é a principal razão de eu ter vindo pro Japão. É o momento mais turístico, assim, de todo o Japão. É uma loucura. Em todo o país começa essa belezura. Olha isso aqui, velho. Eu aposto com vocês que deve ter algum tipo de perfume assim dessa flor, porque o cheiro desse estabelecimento, desse local que eu tô é um absurdo, mano. É muito cheiroso mesmo. Loucura, tá? Enfim, seguimos. Olha só que contraste interessante. O moderno com o antigo. Interessante ver como que aqui em Hiroshima a cidade, além de ser absurdamente limpa e ter um aspecto mais interiorano do que, por exemplo, Osaka, aqui funciona de certa forma tudo parece que é um horário bem peculiar, assim, os horários do Japão são peculiares, né? Check-in em hotel, só entre 4 e 9 da noite. Tipo assim, check-out de 10 da manhã, nunca vi nada assim. Aí a cidade também aqui de Hiroshima, olha só, eles constroem ela, olha isso aqui, eu não sei nem o que é, mas é bem que uma cidade toda construída também em uma espécie de túnel assim, sabe, embaixo do trânsito. O trânsito tá rolando aqui em cima da gente. Enfim, mas é uma paz terrível, viu? Deixa eu falar com vocês. Não, o pessoal para a bicicleta, deixa assim, ó, tranquilo. Olha só, isso aqui, mano, você tá maluco? A limpeza desse lugar? Não, eu cheguei aqui faz 2 dias e eu não vi absolutamente nenhum lixo em nenhum lugar. Osaka, apesar de você ver muito pouco, em lugares muito específicos, aqui, absurdo. Olha isso aqui. Bom, pessoal, chegamos aqui novamente acho que dá para vocês repararem, né, pelos prédios atrás de mim, a diferença da arquitetura, como que é outra vibe Hiroshima. Mas agora eu vim trazer vocês para a principal rua daqui, Hondori Street, que literalmente significa rua principal. Olha só para vocês verem. Lembra até um pouquinho aquelas ruas de Osaka, né, do primeiro vídeo aqui da série do Japão. E eu quero levar vocês para comer o prato mais tradicional aqui da cidade.
o okonomiyaki. Okonomiyaki, que é a panqueca aqui da cidade de Hiroshima. Só para vocês terem uma ideia. O okonomiyaki é um prato muito tradicional da cozinha japonesa e o pessoal daqui de Hiroshima é extremamente orgulhoso deles. Existe uma diferença muito grande entre o okonomiyaki de Osaka e o okonomiyaki aqui de Hiroshima. Se você quiser deixar um hiroshimenho, não sei. Se você quiser deixar ele pistola, você fala assim: ah não, mas eu já provei o okonomiyaki em Osaka, porque a forma de preparo é bem diferente. E eu vou explicar melhor para você sobre a forma de preparo na hora que a gente estiver comendo. Mas não tem como vir em Hiroshima e não provar isso. Então, é isso. Existe nessa rua aqui uma pequena vila, chama como se fosse Okonomiyaki Village, que tem 25 restaurantes só de okonomiyaki. Então vamos lá. Antes de vir para o Japão, eu nem sabia da existência do okonomiyaki. Mas a real é que é um dos pratos mais importantes de Hiroshima. Não tem como falar da cidade sem falar dele. É como falar de Minas Gerais sem falar do pão de queijo. E o mais interessante é que Hiroshima e Osaka brigam muito para dizer qual que tem o melhor okonomiyaki do Japão. Em Osaka, a massa é misturada com tudo, repolho, carne, ovo, e vai direto para a chapa, tipo uma panqueca. Já em Hiroshima, cada ingrediente é montado em camadas. Primeiro a massa fininha, depois o repolho, a carne, o macarrão e, claro, muita paciência e habilidade do chefe. Eu gosto do fato de que eu sou o único gringo comendo aqui. Depois de um dia de bastante caminhada, né? Não. Barato, não é barato, né? Você vai pensar, a cervejinha dessa daqui, $3, 20 réis, aproximadamente. O meu okonomiyaki, vamos ver quanto que vai sair mais ou menos. Mas, nó, carinho, hein, que o seu Zé coloca aqui. Nó, olha. Mano, eu vou falar uma parada pra vocês. No dia que eu cheguei aqui, eu falei que eu já tinha comido okonomiyaki em Osaka. A pessoa me olhou com uma cara assim de: o que você tá falando, sabe? E eu acho que você falar pra uma pessoa de Hiroshima que o okonomiyaki de Osaka é melhor do que o daqui é igual você falar pra um mineiro que o uai é de Goiás, por exemplo. Coisa que não tem sentido nenhum. É esse tipo de atrocidade, assim, se a gente fosse comparar. Mano, que esse tiozinho aí que já fez de okonomiyaki na vida dele é uma sacanagem, viu? Tô animadíssimo dessa aventura gastronômica. Existe a forma certa de comer okonomiyaki, que é a mesma aqui e também lá em Osaka, que é assim, ó, o prato vai sempre ficar na chapa e aí você tem que partir ele aqui, ó, você dá o talento, parte ele aqui e aí o pedaço que você vai comer, você traz pro seu pratinho e chablau. Uma coisa que eu já aprendi do okonomiyaki é esse aqui, ó, o molhinho, ele é o que dá o chablau, entendeu? Então vamos lá. Ó, pra você que ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, porque estou fazendo um vídeo recorrendo todo o Japão, provando muita comida que os brasileiros muitas vezes não conhecem, porque são comidas diferentes do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, inclusive nesse vídeo, eu vou comer o okonomiyaki de lá, de Osaka. Vamos provar isso aqui agora. Nossa. Mas esse molhinho deles aqui, agridoce, é campeão dos campeões, viu? Meu Jesus Cristo. Talentinho demais. Daria um 8 de 10. Se fosse um pouquinho mais crocante, mas assim, gostoso demais. Enfim, agora eu vou comer aqui. Beijo pra vocês.
meia chuva forte, eu decidi ir para um lugar que fica do lado de Hiroshima, quase que um santuário. É um refúgio do ladinho da cidade grande. Bom, pessoal, aqui estamos nós. Arigatou gozaimasu. Aqui estamos nós. Chegamos finalmente nesta geladíssima ilha que contrasta tanto com Hiroshima, com a modernidade de Hiroshima. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu tenho um lugar específico que é um cartão postal do Japão para mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão achar lindo. Vamos com tudo. Mano, frio, hein? Cruz credo. Rapaz, chato demais essa chuvinha. Mais chata ainda é ela pegando aqui no celular. Aí complica, né? Mas olha só para vocês verem. Eu vim para cá porque eu quero mostrar para vocês o contraste dessa ilha que fica do lado de Hiroshima. Hiroshima é uma cidade que teve que ser reconstruída do zero, né? Como a gente viu o tamanho da destruição. Então ela é muito moderna. Enquanto que aqui, olha só o charme dessa arquitetura aqui que eu vou mostrar para vocês. Se o meu guarda-chuva não voar e ele está querendo voar, olha isso daqui. Não, mas a quantidade de turista que chegou, pelo amor de Deus. Vou dar um sprint aqui, veloz e furioso. Mas esse lugar aqui, gente, que nós estamos indo, vou mostrar pra vocês um dos... Olha como é que é, olha a boniteza desse lugar aqui. Olha o viadinho ali. Nossa, tadinhas, deve estar morrendo de frio. Ô, mano, vou te falar, viu? Esse lugar aqui, essa ilha, ela é como se fosse um retiro espiritual, sabe? É um lugar com muitos templos, é um lugar que ele não foi afetado pela explosão, né? A explosão que destruiu Hiroshima, enquanto, vamos colocar aí que ela destruiu a partir do epicentro ali 2 quilômetros, né, de raio, essa ilha aqui fica aproximadamente 5 quilômetros. Então, dá para dizer que o impacto aqui foi pequeno, sabe? Nós estamos chegando no lugar, um dos cartões postais principais do Japão. Foi construído há mais de 1000 anos. Aí, meus amigos, tem que querer, viu? Pô, eu tava achando que ia fazer um diazão bonitão, acordei chovendo. Muitas vezes a vida não tá nem aí pro nosso planejamento, não. Mas nós temos que o quê? Seguir o baile. Olha. Olha o brabo lá no fundo. Olha aqui, ó, gente. Tá acontecendo, tá acontecendo. Bom, pessoal, chegamos por fim em um dos principais cartões postais do Japão. E uma das coisas que eu mais queria ver na ilha era o touro flutuante. Ele é um dos símbolos mais sagrados do Japão e já apareceu até mesmo em uma moeda comemorativa no país. Ele parece flutuar na água quando as águas estão calmas. Feito de madeira de cânfora, ele marca a entrada para o mundo dos deuses. Ele serve como um portal entre o espiritual e o terreno. Pô, mano, olha só como é que a vista... Pô, é uma pena que o dia hoje está tão feio. Mas é o que é. Olha só que lugar maravilhoso ali atrás também. Não, mano. Isso daqui é um refúgio milenar, meus amigos.
tudo aqui é de centenas e centenas de anos atrás, enquanto Hiroshima é uma cidade moderna, aqui 100% antigo, tradicional japonês. Então é um contraste que eu queria trazer para vocês darem uma olhadinha também, se liga. Realmente muito legal, muito bacana, muito interessante esse bonito monumento japonês. Mas e essa duplinha aqui? Animal. Pode carinho, cara? Carinho, amigo, união. Ele tá com a cara, né, menino? I don't know. Não, não tá. Ele tá menos receptivo do que os de Nara, né? Vamos... Não, mano, eu fico chateado quando os animais não querem receber carinho. Eu gosto mais de animal, mano. Mas enfim, pegamos aqui ó, o outro animal. Animal. Ele tá com a cara chato. Vamos passear então, vamos passear, vamos ver. Quero mostrar pra vocês mais desse vilarejo tradicional japonês. Bom, meus amigos, conseguimos dar uma fugida da maré de turistas, porque tem turista pra dar com pau, viu? Vou falar com vocês. Mas uma coisa que realmente é de se impressionar é que aqui na ilha de Miyajima é como voltar no tempo. Olha isso daqui, gente. Se não fossem os carros, né, que mostram que a gente está no futuro, isso aqui tranquilamente poderia ser uma rua dos anos 1600. Olha só para vocês verem, editor, coloca aí o contraste, né, os edifícios de Hiroshima com isso daqui. O que acontece aqui no Japão, especialmente essas cidades muito antigas, a gente pode ver que as construções elas são de madeira. É por isso que é bastante comum no Japão as coisas pegarem fogo. Papazinho. Olha só, tudo madeirão. Por isso que de certa forma é comum as coisas peguem fogo no Japão. E Hiroshima não, né? Hiroshima como foi reconstruída tudo já de concreto. É tipo uma cápsula do tempo mesmo esse lugar, velho. Agora, pessoal, vocês querem um fato extremamente curioso dessa ilha aqui? Ela era considerada, ainda é considerada, né? A morada dos deuses. Então ela é extremamente sagrada para o shintoísmo, que é uma das principais religiões aqui do Japão. E aí, o que acontece? É proibido morrer, ser enterrado e nascer aqui. É proibido morrer aqui porque a morte é vista como impura para o shintoísmo, impureza. Então, as mulheres que estão para dar à luz, elas têm que ir para Hiroshima, têm que ir para o continente. Que loucura, não? Olha só esse visu aqui, mano. Caminhar por Hiroshima é uma coisa de louco, sabe, gente? Você vê no mesmo espaço como que a cidade funciona bem, é limpa, é maravilhosa, e ver escombros de guerra como esse daqui, pra mim é você olhar o bom e o mal do ser humano ao mesmo tempo, né? O maldoso e o resiliente. E ver gerações do passado, do presente e do futuro dividindo esse espaço com tanta história é muito bonito. Eu espero que o ser humano aprenda a lição em algum momento. Eu confesso pra vocês que eu não sei se a gente aprendeu ainda. Com tantas guerras acontecendo, é difícil. E o pior de tudo é que quem paga o preço sempre é quem menos tem a ver. Enfim, deixa aí nos comentários. Vocês acham que a humanidade está indo para um caminho bom ou vocês acham que a humanidade está indo para um caminho ruim? Deixem aí, nos vemos na próxima. Um beijo para vocês.